Olá pessoal, eu sou o vereador Gessé Sangalha, esse aqui é o Direito de Verdade, e esse é o nosso segundo episódio do Direito de Verdade aqui no meu canal de YouTube. Hoje recebendo o Antônio Vorst de Estância Velha, vereador mais votado da história da cidade, com 27 anos já conseguiu essa proeza, e o Guilherme Welter de Esteio, 38 anos, primeiro mandato. São dois vereadores do PL de direita, conservadores, patriotas, que vão fazer um breve relato aí do seu trabalho e nos contar um pouquinho mais sobre as suas respectivas cidades. Para quem não sabe, esse projeto do Direito de Verdade, podcasts entrevistando vereadores eleitos do Rio Grande do Sul, eu tive conversando com o Antônio, numa ligação num domingo, voltando de uma reunião que eu fiz na Loma do Pinheiro sobre empreendedores. Eu estava conversando com ele, falei, tenho uma ideia, o que tu acha? Não, a ideia é muito boa e tal. Daí eu até tinha combinado para ele ser o primeiro entrevistado. E por questão de agenda, tinha um feriado ali há 2 semanas atrás que acabou atrapalhando e acabou que a gente não conseguiu essa oportunidade naquele momento. Mas no segundo episódio fiz questão de fazer com ele, que é alguém que já demonstrou seu valor, tanto é que foi o mais votado da história da cidade de Estância Velha. Antônio, obrigado por aceitar o convite. Parabéns pela tua eleição. E eu queria perguntar, antes de mais nada, como é que é a política em Estância Velha e como é que tu entrou na política naquela cidade? Gessé, obrigado pelo convite, obrigado por participar do teu programa, né? Isso aí, eu fico muito feliz aí, agradecido, porque tu é um cara que eu considero bastante. Também foi o mais votado aqui em Porto Alegre, mais votado na região sul do Brasil, isso é muito importante, né? E quando tu me liga toda vez eu fico feliz, cara, porque realmente eu olho para ti com os olhos realmente de quem te admira. Obrigado. Né? E aí um cara com teu tamanho, quando a gente conversa, a gente tem aí essa liberdade, né? Que eu te falei, pô, vamos fazer um podcast aí realmente para tu te aproximar de todo mundo, né? De toda a juventude aí do PL, né? Não só da juventude, mas preferencialmente, porque precisa dar voz para nós, né? E nós não temos. Eu fui mais votado realmente lá do município de Estância Velha, e às vezes a gente, por ser um município aqui da região metropolitana, mais um município com a população aí até 50 mil habitantes, às vezes a gente não tem essa abertura toda, né? Com deputados, enfim. E aí, o Gessé, que é um grande vereador, alguém que espelha a gente aí, à direita do Rio Grande do Sul, então abrir a porta aí para a gente participar é de grande alegria. Então, conseguimos lá. Eu fico olhando, Gessé, tu fez essa pergunta, né, como é que foi, né, como é que é a política lá. Eu olho para todo mundo e fico pensando assim, cara, eu fui mais votado. Tava numa sessão esses dias, eu me desliguei, cara, Guilherme, me desliguei da sessão, eu tava parado, tava cabeça para baixo, assim, o secretário ali lendo a ordem do dia, e eu olhando para baixo, pensando assim, cara, eu fui mais votado dessa bagaça, eu pensando bem assim, como é que eu penso, né? E se lá em 2016 eu não tivesse concorrido, né? Se eu não tivesse dado o primeiro passo quando eu tinha 17 anos, eu decidi concorrer com 17 anos. Eu era um guri, sem estrutura nenhuma, sem capacidade nenhuma, sem nada. Foi um devaneio meu. Eu conversei com um pastor meu na época e ele falou, cara, concorre, se tu gosta, né, vai lá. E aí eu fui conversando com o outro, me filiei num partido e concorri. Então, assim, comecei uma caminhada com 17 anos, fui candidato com 18, né? Então, assim, foi tudo muito novo. Eu sou o candidato mais jovem da história da cidade, fui eu o mais jovem da história, e eleito, né? Eu fui um dos mais jovens eleitos também. E agora, reeleito, fiz essa votação, né? Mas sempre fui pensando, cara, se eu conseguir, né? Se eu comecei sem estrutura, sem padrinho político, sem um partido, né, estabelecido, eu não tinha identificação nenhuma na época com o PSDB, né? Mas lá no meu município era o único partido que era anti-PT. Que ano era isso? 2016. O único partido que combatia a esquerda naquela época era o PSDB na minha cidade lá. Então, assim, se eu, com capacidade zero, praticamente, né? Imagina capacidade eleitoral, tô falando, né? Capilaridade eleitoral, zero, estrutura zero, sem dinheiro para nada. Comecei, então por que algumas pessoas não começam? Fico pensando, aí, cara, e se fosse o filho do fulano, né? E se fosse o Beltrano? Então, assim, cara, é possível para todo mundo chegar. A política ela tem espaço para todo mundo. Eu sempre fui um jovem sonhador, eu sempre quis ter um mandato, eu sempre quis ser vereador, né? Eu lembro que naquela época eu vim aqui para Porto Alegre e não é média com ninguém, não é? Eu sei que todo político gosta de falar assim, né? Mas eu vinha para cá só com o dinheiro do trem. Eu tomava um café nos gabinetes, cara. Né? Então era assim, era suado mesmo. Eu lembro que os deputados convidavam, vai ter um evento e tal. Eu vinha com o dinheirinho do trem no bolso para ir para voltar e depois do ônibus em Novo Hamburgo para a estância ali. E, cara, era sempre aquele negócio, o olho brilhando, sabe? Pô, tô aqui, meu. Tô aqui, sabe? Tô no meio dos caras. Um dia eu vou ser chamado como vereador, né? Era o meu sonho. E em 2020 consegui ser eleito ali, no ano da pandemia. Eu fui o quinto mais votado da cidade naquela ocasião. Então, assim, eu me lancei. Eu simplesmente comecei, né?
Então, às vezes, a gente olha para um cara que tá lá em cima, a gente olha para um GC e fica pensando, cara, o que que esse GC tem, né? E tu vai conhecendo o GC e tu vê que o GC é igual eu. É um cara com seus defeitos, com as suas qualidades, com seus problemas, né? Uma família simples também, que nem a minha, mas é um cara que tomou a decisão. É um cara bem resolvido, é um cara bem decidido. Não, eu vou ser vereador dessa cidade, que é Viamão, né? Fui vereador em Viamão, e aí, vereador em Porto Alegre. Poucos vereadores na história conseguiram ser vereador em 2 cidades. Eu falo poucos para não dizer que nenhum, praticamente, né? Mas é mais comum no interior quando são cidades mais ou menos parecidas, mas de uma menor para maior é mais raro. Cidade geralmente que saiu da outra, né? Por exemplo, agora em Pinto Bandeira, né? O cara que foi vai ser mas tem casos na história também do próprio Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul e depois do Rio de Janeiro, né? Agora, a tua história aí, com certeza, ela merece ser lembrada, né? E quando o Melo me vê, ele fala, o Gessé, o Giuseppe Garibaldi de Viamão. Por causa da questão que ele foi lá da Itália e veio para o Brasil, né? Sim. E fez dessas duas. Ouvindo tu falar, é interessante e lembro algumas coisas. Primeiro que as pessoas mistificam muito, primeiro, a capacidade dos políticos. É muito comum a gente conversar com pessoas que falam, não, tu é muito inteligente, né? Mas por que eu sou inteligente? Não, porque olha só o que tu conseguiu. Não, eu me dediquei a uma causa, a um propósito e tive a sorte de ter sido reconhecido pelo propósito, mas não necessariamente a pessoa tem mais capacidade do que outra. Às vezes o esforço é mais determinante do que de fato a capacidade. Eu mesmo digo que eu tenho pessoas que trabalham para mim que são muito mais inteligentes do que eu, mas eu sou muito mais determinado. Então são coisas que às vezes as pessoas acabam não se dando conta. No fundo, eu chamo isso de capital político, né? A gente vai ao longo da nossa jornada ganhando e perdendo capital político. E é muito difícil tu sair da inércia eleitoral de zero para chegar a conseguir se eleger. E se tu faz um bom trabalho depois que tu te elege, a chance de continuar se reelegendo é relativamente grande. Então dá para ver pelo teu caso. Tu começou, não conseguiu se eleger na primeira. Não, fiquei suplente. Na segunda se elegeu. Exato. Na terceira, o mais votado da cidade na história. Fui do zero ao mais votado da história. Então, óbvio que tem pessoas que se elegem e não se reelegem. Mas daí qual é que é a diferença entre alguém que se reelege o mais bem votado de alguém que se elegeu e depois perdeu? A falta de coerência nos propósitos, a falta de consistência naquilo que defende, não sinalizar de maneira adequada para o público que representa, e essa é uma coisa que as pessoas confundem muito. Elas acham que o vereador tem que representar tudo ao mesmo tempo, e não. Ainda mais agora na nossa sociedade cada vez mais ideologizada, um cargo eletivo proporcional, que é o caso de parlamentos, vereador, deputado federal, tu tem que representar a parcela da cidade que te... Com certeza, tem que representar teu nicho, né? E eu costumo dizer, e essa é uma coisa que talvez seja interessante, eu acho que o Antônio vai entender o que eu vou dizer. No início, quando eu me elegi a primeira vez, eu acho que mais ou menos talvez tenha passado por isso também, eu era um CPF que tinha o poder de votar por 4 ou 5% das pessoas. Perfeito. E à medida que o tempo vai passando, pelo menos eu tive essa impressão, em algum momento, eu não lembro exatamente onde, eu passei a entender que eu representava um pedaço da vontade da cidade. Porque, no fundo, tu representa 4 ou 5% das pessoas. Então, tu representa o teu CPF, que tu vai lá e digita o voto sim ou não, e discursa e tenta mudar o voto do colega, no fundo é como se fosse um neurônio na inteligência da cidade, tentando alterar o posicionamento dos demais para conseguir ir para um lado ou para o outro. Quando é que foi que tu te deu conta de que teu trabalho era mais do que somente defender o que tu acreditava, mas também acreditava aquelas pessoas que confiaram em ti? Foi em 2016. Terminou a eleição, eu não estava eleito, e aí eu andei na rua, né, naquele dia depois, e eu não corria, assim, totalmente verde da vida, né? Imagina, eu recém tinha feito 18 anos, 19 anos, totalmente verde. Hoje eu olho pra mim naquela época e falo, cara, como eu era piá, né? Mas naquela época eu achava que eu era o cara, né? Mas assim, sempre muito humilde, sempre estudando, sempre buscando aprender, né? Naquela época eu já estava começando minha formação, mas eu lembro que eu saí na rua e aí um cara olhou para mim, um amigo meu, assim, de longa data, olhou para mim e falou assim, cara, eu votei em ti, viu? Parabéns pela tua votação, eu achei que tu ia fazer menos votos. E assim, ó, eu vou votar em ti na próxima. Tu vai ser nosso vereador em 2020. Então, assim, mantenha o teu trabalho, mantenha a tua transparência, mantenha a tua coerência, continua se posicionando, mesmo não sendo vereador, continua te posicionando, porque na próxima tu vai entrar. E aí, fui naquele dia, eu lembro que eu estava indo no banco, na lotérica, eu estava indo encerrar minha conta eleitoral, naquela semana ali, e no banco o segurança falou para mim, cara, olha só, votei em ti.
Então, um cara aí que realmente é coerente e tal, né? Gosta de ti, tu tem a bandeira da direita aí, representa a gente, tá começando isso aqui Já agora. em 2016. 2016. Quando isso não era moda. Porque eu falava que eu era da direita, eu concorri pelo PSC lá, né? Eu nem contei que eu fui filiado no PSDB, mas eu concorri pelo PSC. E na época eu falava em Bolsonaro, na época ele estava afiliado no PSC. E bastante gente me falava isso aí, cara, continua porque tu é um cara inteligente, por mais que tu seja um guri novo aí, tu tem futuro. E eu fui vendo assim, cara, todo mundo que falou que votou em mim, então já estava eleito, né? Mas eu via que realmente as pessoas acreditavam em mim e eu representava elas. Assim, pô, o Antônio fala aquilo que eu queria falar. Então eu comecei a ver que as pessoas realmente, elas se sentiam representadas. Né? Hoje até o Zuco falou uma frase ali, né? Que as pessoas que votaram na gente, elas depositaram um pouco da vida delas em nós, né? E realmente, elas depositam a energia delas na gente. Olha, eu não posso largar meu emprego aqui para ir lutar pela minha liberdade. Agora eu vou votar em ti para que tu faça isso, para que tu não permita que o município me impeça de trabalhar. Então esse é o serviço de vereador. E foi lá com 19 anos que eu vi isso. Terminou a eleição, chorei pra caramba, né? Não ganhei. Mas no outro dia, na mesma semana, as pessoas me falavam isso. Cara, vai de novo, concorre de novo, porque a gente acredita em ti. E isso aí eu posso dizer por experiência própria, que eu me elegi vereador em 2016 em Viamão, me elegi vereador em Porto Alegre em 2020, jurava que ia me eleger deputado, e o melhor professor foi a derrota. Porque... a gente aprende mais. É muito importante. Tem duas formas de tu ver uma derrota. Ou tu pega e tu culpa todos os outros por não ter conseguido, ou tu tenta fazer uma autoanálise para entender o que tu fez de errado para não conseguir atingir o objetivo. Tu é capaz, tu tem energia, tu é jovem. O que foi que não deu certo? Então, essa autoanálise, ela ensina mais do que talvez até a vitória. Até o Leandro Chaba, aqui só para citar as pessoas que estão na técnica agora aqui, eu acabei anotando, deixa eu ver se consigo ver aqui. Léo Miller ajudando, William Marcelo, Leandro Chaba, Natiele. Agradecer também o nosso deputado federal, próximo governador Zuco, por ter cedido espaço aqui do PL, para nós poder fazer esse podcast, segundo podcast do Direito de Verdade, aqui na cidade de Porto Alegre. E a gente acaba, às vezes, não se dando conta que aprende-se muito mais na derrota do que na vitória. Muito e eu mais. tinha certeza que eu ia eleger deputado, e fiquei 3 meses pensando o que eu tinha feito de errado. E até o Chaba falou, era isso que eu queria falar antes. Depois, quando veio a eleição de vereador, foi mais votado, e falou, então foi por isso que tu perdeu, né? Daí eu pensei, por isso, então entendeu a causa, né? Não, foi por isso que tu perdeu, que era para ser o mais votado de Porto Alegre. Inclusive, Gessé, eu tinha medo de ser o mais votado, sabia? Eu falava pra minha esposa, eu falava assim, cara, eu acho que eu vou ganhar essa eleição, eu acho que eu vou ser eu acho que eu vou ganhar a eleição, eu acho que eu vou ser o mais votado agora na eleição. Eu tava falando pra ela, porque eu sentia isso. Eu falava pro rapaz, o Leonardo tava trabalhando comigo. Eu falei assim, Léo, acho que eu vou ser o mais votado. E ele falou, tu vai fazer mais de 2 mil votos, tu vai fazer um caminhão de votos, tá? Não sei. Eu falei, não, isso aqui no município é inviável, eu quero fazer mais de 2 mil. O mais votado da história lá era um cara que costumava pegar as pessoas no carro e trazer a Porto Alegre para dar carona para saúde, terapia. distribuía remédio, fazia, enfim. E esse cara fez 1.700 votos lá. Eu fiz 1.943 no final, mas eu achava que eu não ia fazer mais voto que ele. Né? Eu só achava que ia ser o mais votado do pleito porque a gente via o retorno, né, da nossa campanha na rua. E aí, cara, eu ficava pensando assim, cara, e se eu for mais votado, onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? Existe uma armadilha também. Porque eu fiquei pensando assim, cara, e aí? Aí hoje eu olho assim, eu vejo que eu podia ter feito um monte de coisa que eu não fiz. E eu fico pensando, mas se eu fizesse ia dar certo? Ontem eu ouvi essa Onde frase. É que eu errei? Ontem eu ouvi essa frase. Tua campanha foi perfeita, porque tu foi mais votado. Não quer dizer, né? Não quer dizer. Porque tem tantas coisas que tu podia ter feito melhor ou mais. Eu anotei em casa algumas coisas que eu não fiz, que eu queria ter feito, e algumas coisas que eu fiz que eu acho que não deram resultado. Mas vai usar para ser deputado na próxima estadual. Sei que ele não quer, mas a gente vai ter que convocar. Eu acho que a ambição pessoal dele, o sonho pessoal é ajudar a Estância Velha, assumindo lá a frente dos trabalhos como prefeito da cidade. Se eu estiver num ponto onde eu possa te ajudar a chegar nesse pleito, tenho certeza que eu vou conseguir, vou me esforçar muito, e eu tenho certeza que tu pode contar também com o Zuco. E de esteio nós temos o Guilherme Welter, vereador do PL, eleito em primeiro mandato, conservado informal, tem 38 anos, parece bem mais novo. Eu queria saber de ti também, como é que é a política lá e como é que despertou esse desejo de ajudar a comunidade como vereador? Tchê, antes de mais nada, eu quero agradecer aí pelo convite, né? Repentino, mas a gente já matou no peito aqui, já saímos jogando, né, Antônio? Com certeza. E com a gente não tem frescura. É um prazer estar aqui, estar trazendo um pouco da história da política lá de Esteio, da minha história. E também quero te dizer que lá em Esteio, muita gente já compartilha o teu material.
a mobilidade, a atualização das notícias da mobilidade, já cansei de receber no meu direct ali, então tu é uma referência lá em Esteio já também. Obrigado, vamos Eu dar. vou te dizer assim, ó, a minha história começou lá em 2015, 2016 também, né? Eu venho da área da educação física, eu trabalhava em academia, e então, na época, o atual vereador Leonardo Pascoal, né, meu amigo pessoal, me convidou para ir no gabinete dele, aquela coisa toda, né? E eu gostava já de acompanhar a política, mas jamais me imaginava estar participando diretamente da política, né? Porque se for ver aí 2015, 2016, era aquele auge ali, a gente queria desbancar o PT, a gente já vinha no Parcão ali fazer manifestação, né? Então, mas a minha vontade era só participar da política dessa forma. E o Pascoal me convidou ali, vamos te filiar, tu gosta de falar de política, aquela coisa. Não quero me filiar, porque a partir do momento que tu te filia num partido, fica refém daquele partido. E eu gosto de falar mal desse, gosto de falar mal daquele, gosto de estar corneteando ali o PT e não gosto de que alguém venha me dizer, não faz isso, fala assim, diminui aqui. E aí a gente foi fomos se aproximando. Até então eu acompanhava o Bolsonaro, já falava pro Pascoal, o dia que eu for fazer campanha e participar de política vai ser para eleger esse cara presidente aí, ó. Aquele vídeo famoso dele com a Maria do Rosário. E então ele, não, mas esse cara é meio louco, assim, não. Se um dia eu tiver que participar da política, me filiar, vai ser por causa desse cara aí. Então, em 2016, a gente era governado lá em Esteio, alguns anos já pelo PT. Então, o Pascoal me falou ali, cara, eu vou te dizer assim, ó, eu tenho vontade de vir a prefeito aqui na cidade. E ele, na época, tinha, acho, 26 anos. E eu disse, olha, eu tinha falado do Bolsonaro, mas se tu realmente colocar o teu nome à disposição aqui no município, eu te ajudo, faço campanha de graça para ti também, porque o município tá precisando. E aí começou, né? Porque ele veio, colocou o nome dele à disposição como prefeito pelo Progressistas, né? Aí, aos 45 do segundo tempo, ele me convenceu a me filiar no Progressistas e participar do pleito como candidato a vereador em 2016. Mas eu não tinha estrutura nenhuma, não tinha ideia de como é que funcionava uma campanha, né, Antônio? A gente vem de fora, assim, eu não tenho parente na política, não tenho padrinho, não tenho nada, então a gente não tem ideia como é que funciona isso. Mas, de forma bem resumida, participei daquele pleito, o Pascoal se elegeu prefeito pela primeira vez lá em Esteio, eu fiz 600 votos. Simplesmente. Na primeira tu fez 600 votos. Fiz 600 votos em 2016. Não sabia fazer campanha, viu? Que para a cidade é uma votação expressiva. Foi uma votação expressiva. E assim, eu trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite numa academia, né, com raros intervalos. Então a minha campanha foi feita dentro da academia, com alunos, né, um indicando o outro, e dali saíram 600 votos. E passou Teve mais voto que aluno. Passou a eleição, no outro dia voltei a trabalhar, normalmente tinha tirado férias 30 dias ali antes da eleição, né, para dar aquele up. Passou ali o Pascoal, cara, tu fez uma votação expressiva, tu já pensou ainda daqui a pouco participar da política no município, né, daqui a pouco, ele tinha sido eleito nessa eleição. Ele tinha sido eleito, o primeiro mandato dele. Vem trabalhar comigo, assim, e eu, pá, e agora, né, tia? É algo totalmente novo também. Tu vai sair ali do privado, tu vai sair de uma coisa para tu ir para um meio público. Mas aceitei o convite. Então, em 2017, dia 1º de janeiro de 2017, assumimos a prefeitura. Assumi a diretoria de Segurança Pública e Trânsito, né, que era uma área que eu já tinha identificação, né, meu pai foi brigadiano. Então, a área da segurança pública sempre me chamou muita atenção, né? Eu sempre naquela época o pessoal batia muito na segurança pública, tem os vídeos famosos do Bolsonaro dizendo também, pô, o cara tá lá num dia de noite tomando o seu uísque, no outro dia ele quer vir dar palpite, o que o agente de segurança deveria fazer. Então, desde esse tempo eu já defendia muito a polícia, né? Tem muitos amigos brigadianos, policial civil, guarda municipal, e aí ele me colocou dentro da segurança pública. Então, aí a gente fez todo um caminho, todo um trabalho, me preparei para a eleição de 2020, e na eleição de 2020 eu já tinha aquela sensação de que seria eleito, né? Porque a gente vai conhecendo as pessoas, tu vai fazendo um trabalho, né? Veio a pandemia, foi uma eleição já diferente da de 2016. Bem diferente, então a gente teve que se adaptar muito. Mas veio a eleição e eu fiz 674 votos.
Uma eleição que a maioria diminuiu a votação de 2016 para 2020, eu aumentei, mas aumentei muito abaixo do que eu esperava. Fiquei como segundo suplente. Então ali eu pensei, eu acho que não é para mim. Acho que não é para mim, acho que eu vou participar de fora, vou voltar a trabalhar em academia, aquela coisa toda, né? Sim, dá sempre um baque, né? Dá um baque. Daí a gente já começa... Ele falou, vamos culpar um, eu acho que ali falou que vinha, não veio, aquela coisa toda. Mas aí, de novo, fiz uma autoanálise, a gente vai amadurecendo, né? Buscando o que deu de certo, o que deu de errado. A eleição de 2016, por mais que Antônio, a gente já falasse em Bolsonaro, já falasse em direita, para a grande maioria das pessoas ela não estava tão bem introduzida como já estava em 2020. Com certeza. Então essa análise que E ainda mais em 24. Então foi essa análise que eu acabei fazendo. O meu eleitor de 2016, muitos não eram de direita. E a partir do momento que em 2020... Tu representou o anseio antes da população saber que era um anseio. Exato, exatamente. Então o meu público ele mudou, eu imagino que de 70% a 80% em 2020. Por isso que não aumentou tanto quanto eu esperava. Né? Mas a gente seguiu, continuei fazendo trabalho na Secretaria de Segurança Pública, né? Ampliamos os nossos espaços dentro do município, as lideranças, né, nos bairros, né? A gente vai pegando o jeito. Parceria com o Zuco, parceria com o Vitorino, né? Parceria com os deputados aí que vieram nos ajudando. E graças a Deus aí em 2024 a gente fez uma eleição muito boa. Quantos votos tu fez lá? Eu fiz 1.170. De 674 dobrou. eu fui a 1.170. Outra coisa que eu acho muito importante, a gente saber fazer essa análise, e aí a gente já entra até naquela análise de SWOT, né? Fazer a tua análise das tuas fraquezas, onde tu tá forte, onde tu tá fraco, as ameaças. E eu vi que, por exemplo, o Partido Novo, aos 45 do segundo tempo, apareceu lá em Esteio. E o que o Vanderlan Vasconcelos fez lá, que levantou o Partido Novo, ele foi no Instagram do Guilherme Welter ver quem eram os meus multiplicadores, as pessoas que me ajudavam, porque eram de direita. Quem é que tem perfil para se filiar no Novo aqui rapidinho? Sim, e isso eu é muito comum. E é pior nos municípios onde o prefeito entra na captação, né? Exato. Que isso aí é um absurdo e acaba... É muito comum até no PL em Viamão, que eu ajudei a estruturar, cada vez que tinha uma reunião com pré-candidatos, na próxima reunião, alguns candidatos tinham sido contratados pela prefeitura, que era do PSDB. Eles tentam utilizar essa lógica de captação, de cooptação, para tirar o pessoal para enfraquecer. E esse é um problema que o PL teve em todo o estado, especialmente no interior, porque nas capitais e cidades grandes, isso era menos porque o ideológico falava mais alto. Mas no interior, onde o que importa é o relacionamento, é a máquina, é a estrutura. Isso acaba sendo... O cara vai lá, pega o presidente do PL municipal lá, eu te ofereço um cargo aqui secretário, tu quer vir? Pô, se o cara tá precisando, ele já olha, pois é, tem só 3 comigo aqui, 3 que vai virar 20, né? Não, no estado, no interior aí... No interior isso é muito comum. Por isso que o PL no interior ainda não conseguiu fazer a capitalização. A maioria dos municípios sobrevive de agricultura, e aí, cara, a Secretaria de Agricultura, quem no município com uns 4, 5 mil habitantes tem uma patrola, tem uma retro, né? É só a prefeitura, é o maquinário, tem a prefeitura, então tudo... No interior... Todo mundo depende muito da prefeitura. A máquina faz mais sentido. Depende muito da E a ideologização é menor, né? As pessoas são mais pessoas e menos ideologia, né? Mas ainda aqui, na linha do trem, ainda aqui na cidade grande, a gente vê muitos casos assim. E eu tive que desarmar muitas bombas até o fechamento da janela. Porque era um movimento muito grande. Não, os caras ficam nervosos. Às vezes a gente amanhecia, olhava no celular, fulano com uma foto, com uma outra liderança, assim, cara, o que tá acontecendo? Pegava o telefone, uma reuniãozinha. É uma gincana, né? Não, gincana de apoios. Mas em instâncias aconteceu muito também. Tem muita gente. O Antônio vai ganhar fácil. Eu vou apoiar o fulano para dar uma chance para ele. O Antônio vai fazer muito voto, o fulano precisa. Então o pessoal pensa isso. A gente tem que estar ali todo dia para olhar, não é bem assim, né? Mas são coisas que só a experiência é que vai nos dar e vai nos dar a possibilidade de antecipar muitas vezes. E tem uma coisa que eu gosto de pensar que ninguém ensina como faz para se eleger. Não. Ninguém ensina. Tu até pode ter curso, agora tem vários cursos vendendo. Eu mesmo escrevi um livro que lá em 2018, quando eu não pude concorrer a deputado, eu escrevi o que eu sabia para tentar ajudar as pessoas que não sabiam nada, ou que sabiam menos do que eu sabia. Mas hoje eu vejo que está um pouco desatualizado
E parando para pensar, cara, eu nunca vi o Zucco fazendo uma palestra sobre como ele conseguiu os votos deles. Não tem. É uma coisa muito própria. Por exemplo, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira tem um curso. Eu fiz Mas o curso. Nicolas Ferreira ele não consegue ensinar o carisma dele. Não. Ele não consegue ensinar o que ele entende da vida que cativa as pessoas. É muito difícil. Isso É uma jornada muito pessoal, se tu for parar Exato, pra pensar. é 100% pessoal. Inclusive, eu fujo desses cursos, viu? Eu fiz o curso do Nicolas, mas depois que eu fiz o curso do Nicolas, eu comecei a fugir de outros cursos, porque cada um tem a sua história, não adianta. Cada um tem o seu jeito. Eu não posso ser o Nicolas 2.0. Sim. Eu vou ser o GC 2.0. Não vai dar certo. Imagina eu comprar um monociclo aí e concretar beco. tentar começar a fazer concreta beco aqui e ali, Até pode ser. Achar que isso vai... se alguém conhece o GC e olhar para o Antônio e falar assim, mas o Antônio está imitando o GC, e aí tu já perde toda a Não, isso é interessante. Eu já dei uma filosofada sobre isso, porque é muito comum nós nos inspirarmos em pessoas. Inspiração é uma coisa. Sim, referência. Nós temos que ter nossas referências. Mas copiar é complicado, porque vai ter a comparação. Tipo assim, só tá fazendo porque... Eu até digo, né? Eu matei a rodinha, né? Eu matei o monociclo como propaganda eleitoral no Rio Grande do Sul. Porque ou a pessoa vai vir, vai ser meu parceiro, por exemplo, o Antônio. Jessé, eu tô a fim de comprar uma rodinha. O que tu acha? Acho show de bola. Tu vai me perguntar, show de bola. Se alguém que queira, entre aspas, explorar a publicidade como eu faço, sem, entre aspas, me perguntar, vai ter pessoas que vão dizer assim, olha só, o cara tá imitando. Vão parecer... Vai descredibilizar é a mesma coisa do Nicolas. Cara. Se simplesmente chegar entrando em faculdade falando, vai parecer uma simples cópia do Nicolas e tal. Tanto que tem pessoas que fizeram isso e que não colou, né? Tu, Gessé, é a prova disso, tu é 100% original, a tua história com Concreta Beco, por exemplo. Ninguém fazia isso. E o Gessé veio e fez. Eu vou doar aqui metade do meu salário para a entidade e tal. Isso muita gente fez. O meu salário inteiro eu vou doar. Teve um vereador muito bem votado no interior do estado aí que fazia isso todo mês. Doei meu salário esse mês para tal, o Dória em São Paulo. E esse mês eu vou doar os meus 24 mil reais de salário para a ACD, agora vai para a Liga Feminina. Então, beleza. Agora, fazer algo prático, né? Pegar aqui, tô concretando um beco que custaria pela prefeitura aí, orçado e licitado 100 mil reais. Custou aqui 20, né? Então, isso ninguém fez. Aí o GC vem e faz. Então, é a marca dele. Né? Então, e é um produto. E, na verdade, isso é uma coisa que eu costumo falar. Cada um de vocês, cada um de nós, na verdade, tem os seus produtos sociais. Eu chamo isso de produtos sociais. Defende o conservadorismo, o cara é da mobilidade, eu faço beco, o Nicolas Ferreira tem aquela questão do enfrentamento à esquerda. Cada um tem um produto. E, na verdade, se tu tem um produto, tu não tem nenhum, né? Porque tu vai impactar o número de pessoas, mas isso não vai ser o suficiente. Tu vai ter que ter vários ramos de atuação que vai impactar um pouco de cada população, de modo a conseguir fazer tu ter um sucesso eleitoral. Eu costumo dizer muito isso. Ninguém se elege por uma coisa certa e ninguém deixa de se eleger por uma coisa errada. O cara, na verdade, ele vai encilhando acertos e eventualmente vai errar. Vai ter uma votação que tu fez lá que, cara, me arrependi, isso aqui não era o que eu devia ter feito. Ou o contrário, daqui a pouco fiz uma fala, ofendi uma pessoa que não precisava ter ofendido. São coisas... E tu, obviamente, tu cresce em capital político com isso e às vezes também tu acaba diminuindo. Porque daqui a pouco tu ofende uma pessoa que não precisava ter ofendido e acaba se indispondo. Só para continuar com o Guilherme, Pascoal vai ser o nosso secretário de Educação aqui em Porto Alegre. Cara, eu achei um baita no acerto. O Zucco me ligou numa sexta-feira de noite e perguntou assim, Gessé, o que tu acha do Pascoal? Cara, conheço só da TV, nem seguia nas redes sociais ainda. E não, é que o Melo, tô aqui conversando com o Melo, estão pensando em indicar ele, o que tu acha? Eu falei, cara, por mim, confio na tua opinião aí. E daí ele ligou pra Nádia, pra Fernanda e pro Ustra. Indicaram o cara. No dia seguinte ele foi anunciado e estava dando entrevista na Gaúcha. Destruiu, né? Destruiu a Rosane de Oliveira, destruiu a Gaúcha lá. Os caras falaram, olha a arrogância da GZH. É sabido que a Esteio, é sabido que Esteio, ao longo dos últimos 8 anos, todo ano melhorou o IDH, o Índice de Educação, o IDEB. Todo ano melhorou o IDEB. Mas, olha a frase da Rosane de Oliveira. Eu não sei se isso é sua responsabilidade ou da secretária de Educação. E não sei, tu deve ter visto essa entrevista. E ele descascou, falou assim, primeiro que nos primeiros 2 anos de mandato, eu assumi a Secretaria de Educação interinamente como prefeito. E depois que eu tinha acertado os ponteiros, eu coloquei uma secretária alinhada com a minha postura. E daí, ao longo dos 8 anos, foi melhorando o IDEB ano a ano, tanto que é a única cidade do Rio Grande do Sul que conseguiu fazer isso. E por isso que eu acho que vai ser muito importante para Porto Alegre. Como é que é a tua relação com o prefeito de Esteio? Cara, a minha relação é muito boa com ele, como eu falei.
Foi ele ali o primeiro cara que me provocou a, quem sabe, tu fazer uma filiação partidária, quem sabe tu te envolve de uma forma, né, mais direta com a política, tu tem potencial, né? A minha primeira votação ali, ele até confessou para mim, cara, essa tua primeira votação aí, eu achei que tu fosse fazer uns 200 votos no máximo, né? Porque quando a gente entra, quando tu é convidado, tu entra, não, eu vou entrar lá e vou me eleger. Né? O cara é verde, né? Então, eu achei que tu estava entrando para fazer 1.000 votos, 1.000 e tantos votos. Mas eu fiz 600 votos. Fiquei triste. E ele chegou, cara, tu não sabe o que tu fez. Então, o Pascoal é um cara diferenciado. Ele tem um raciocínio muito lá adiante. E para gente que trabalha nas secretarias, a gente fala assim, ó, não adianta tu querer dizer pro Pascoal que tu tem tanto de recurso aqui numa rúbrica. Ele sabe de cabeça o que tem na Secretaria de Educação, o que tem na segurança, o que tem nas obras. Não tem essa... É um Napoleão. Não tem essa Dizem de querer que proteger, Napoleão não. sabia quantas artilharias tinha em cada praia e ele mandava recolher de acordo com o que ele lembrava e nunca faltava nada. Então, o Pascoal é tipo isso aí, cara, dentro da prefeitura. Então, eu tenho certeza que na Secretaria de Educação aqui em Porto Alegre vai ser um avanço, né? Acho que o Melo acerta totalmente aí em dar esse voto de confiança. Todo mundo gostou. Como é que é o perfil dele? Ele é conservador? Ele é um cara de direita. Ele é um cara de direita, né? Agora, a questão de Eu pergunto porque eu não conservadorismo, conheço ele, bolsonarismo, as coisas... Não é tanto como a gente, né? Uhum. Mas ele é um cara de direita, é um cara liberal, né? Inclusive, a Lei da Liberdade Econômica, o primeiro município foi Esteio, né? Então, o Pascoal é um cara de direita. Né? Agora, vai representar o PL. Obviamente que a gente diverge, né, Antônio? A gente diverge em casa com a mulher, não vai divergir com o prefeito. Eu não divirjo em casa com a esposa. Antônio, quais teus próximos passos na política? Meu próximo passo é assumir, né? Eu tenho que agora o segundo mandato, né? E é isso, cara. A gente está tentando costurar lá a presidência da Câmara, né? É difícil, sou oposição e eu já tive uma conversa com o governo lá. O governo lá é de quem? É PSDB lá. E eu não vou mudar meu posicionamento, acredito que eu nem devo mudar, né? A votação que eu fiz, realmente, ela mostrou que, como eu falei, né? Talvez eu estava errado, mas mostrou que eu estava certo. E eu tenho muita segurança que eu fiz realmente o certo, eu estava trabalhando bem. Então, vou manter minha postura. Agora é começar o novo mandato, né? Eu ainda estou com todo o gás, porque estou com 4 projetos tramitando na Câmara, mas a maioria lá não se reelegeu, né? Então, o pessoal já abandonou e a gente tem que esperar a nova legislatura agora para continuar, né? Mas por mim não parava, né? Não... Esse recesso agora de final de ano, para mim, não faz muito sentido, né? Até porque se a gente parar, as demandas não param, né? As demandas não param. E até tem uma questão interessante sobre isso. Tu que é vereador reeleito vai saber, vai concordar. Vereador não precisa trabalhar um dia se quiser. Se quiser, não precisa. Se quiser, é verdade. Só que para se reeleger, tem que trabalhar muito. E as demandas são infinitas. Exato. São literalmente infinitas. E óbvio que o vereador não é executivo. Quem executa é o executivo. Mas se não tiver alguém lá para encher o saco, para dizer que tá ruim e tal. Com certeza. E é muito comum, eu vejo muito isso, em Viamão era muito assim, em Porto Alegre também, até às vezes reclamam de mim. Cara, às vezes tu pede encarecidamente para um secretário atender e ele não atende. Tu bota na rede social xingando, falando que tá ruim, que devia ser feito, que não tá sendo feito. Ele surge. E daí as coisas acontecem. E daí, mas por que não falou assim? Mas... né? Tô tentando, mas não adianta. Então é melhor às vezes falar para o público que a coisa não tá acontecendo. E na oposição, eu acho que sempre tem que ter um cuidado para não parecer ser o rei louco, que fica sempre só falando besteira e tal, para tentar lacrar. O contra tudo e mas contra uma todos, responsabilidade, e obviamente as pessoas confiarem em ti porque tu tem essa responsabilidade, de denunciar o que tem que ser denunciado, cobrar o que tem que ser cobrado, gera até no próprio governo uma noção de que, tipo assim, não, o cara é respeitável. Se ele tá falando é porque tem que ser atendido. Por mais que eles não concordem. Eu vejo isso também, às vezes, aqui com a esquerda de Porto Alegre. Tem uns que são estrambólicos, só berram, e tem aquele que vai lá e dá aquela paulada seca que sim que o governo vê, mas não dá para não fazer porque senão vai ficar ruim, né? E, às vezes, tu estava falando sobre a questão da presidência, que o mais votado teria o direito de ser um dos anos presidente da Câmara e que não vai trocar a tua posição para compor com o governo porque foi isso que te elegeu. E quando tu falou isso, eu me lembrei de uma passagem que aconteceu comigo. Em 2020, quando eu migrei para Porto Alegre, não sei se a pessoa vai ver ou não, teve uma pessoa que fez a proposta aí, não, vai e tal, eu vou deixar de concorrer para te apoiar, só que parceria, né? E daí qual é que é a parceria que tu quer? Não, daí tu vai indicar metade do teu gabinete e eu indico a outra metade.
E daí eu, nada a ver isso aí. E daí eu conversei com o meu chefe e falei, não concordo, o que tu acha? Daí a gente chegou à conclusão com uma frase que eu levo até hoje. É melhor perder sozinho do que ganhar mal acompanhado. Com certeza. Cara, Com é a certeza. frase que... E daí eu falei, beleza, eu vou diminuir a minha chance de me eleger, mas eu prefiro perder sozinho do que ganhar mal acompanhado, cara. E é o que está acontecendo contigo agora. Tu pode perder uma eleição para presidente da Câmara, tudo bem, mas é melhor perder sozinho do que ganhar tendo mudado a sua forma de pensar. A minha votação lá na cidade, ela me projeta de uma forma, né? Imagina, ali na região, ali muitas pessoas pararam para me analisar, né? Eu vi isso. O nosso status, ele aumenta. Agora, nossa responsabilidade também, a gente tem que ter a maturidade para lidar com isso, né? Eu me projeto assim para, de repente, ser candidato a deputado estadual lá na região. Sou uma liderança da direita lá no Vale dos Sinos, né? E também ali rumo a E eu acho que Serra, deveria né? concorrer, tá? E também me projeto para uma prefeitura em 28. Né? Então, assim, a gente tem que ter, eu tenho muita calma, né? Porque eu quero muito contribuir com o PL também. Eu quero muito ajudar o partido aqui no Se estado. o Zuco pedir, tu vem. Com certeza, quero muito ajudar o partido aqui também a se disseminar aqui na região, né? O PL hoje realmente ele tem, a gente acabou de falar os nomes aí, né? Tem grandes lideranças, né? E ele tem que acontecer, o partido tem que acontecer, porque a gente consegue colocar pessoas boas no local certo, a gente precisa trabalhar o partido, né? Então, estou à disposição do PL também, porque precisar. Então, agora é hora de assumir o meu segundo mandato e aí começar a pensar o que eu vou fazer enquanto vereador ainda, se vou concorrer em 26, se não vou concorrer, se vou me preparar para 28. O futuro a Deus pertence e hoje eu sou um soldado do PL, sou um soldado do Zuco também, né? Estou aí no partido para isso. Eu gosto do PL, cara, porque eu tenho observado e percebido cada vez mais que o PL tem se tornado uma grife eleitoral. As pessoas de direita gostariam de ter estado no PL quando concorreram lá em 2020, 2022, 2024. E cada vez mais, e por isso que o PL elegeu as maiores bancadas das capitais no Brasil, porque está virando uma grife. Uhum. E eu acho que, na verdade, a gente está no lugar certo, no momento certo. Exato, e no momento exato. que o Brasil precisa que nós estivéssemos Exato. nesse partido. Me perguntaram isso, o que fez diferença na tua votação? Eu falei, eu era o cara certo, no partido certo, na hora certa. Ponto. Não adianta estar no PL e não se identificar com o PL. Sim, não pode. E aí que tá aí agora, nessa questão de composição de governo, começa a aparecer um montão de gente querendo espaço, normal. E só que os caras não são nem de direita e querem depois estar filiado no PL para poder sentar na janela. Não podemos deixar isso acontecer. Pessoal, a gente vai encerrar o nosso podcast por aqui. Queria agradecer muito o Antônio, agradecer muito o Guilherme. Uma coisa que eu não falei, minha mãe queria que meu nome fosse Guilherme. E não foi porque meu pai chegou no cartório e falou, não, vai ser Gessé, e colocou lá e chegou, o nome do teu filho é Gessé. Mas ela tinha escolhido o Guilherme. Enfim, Guilherme Sangalli. Obrigado mesmo por terem participado. É o nosso segundo episódio. Eu espero que esse programa continue ganhando cada vez mais visibilidade e deixar aqui para cada um poder fazer o seu encerramento. Antônio, obrigado por ter vindo, tamo junto. Convite aí. E Guilherme, obrigado por ter vindo. Estou à disposição aí para os próximos convites, né? Posso vir aí uma hora, tirar Se quiser ser duas, co-apresentador, podemos fazer também alguma coisa. Podemos fazer uma bate-bola aí. Com certeza, a gente pode... Até porque aumenta o número de pessoas entrevistadas. É isso aí, extrair bastante, né, do convidado. Agradeço mais uma vez a companhia do Guilherme, um amigão nosso, e a estrutura toda, o pessoal ajuda bastante aí, o PL de Porto Alegre, sempre com uma estrutura dessa aqui, poucos partidos têm, né? Pouco lugar tem, né? E disponibiliza pra gente aí. Então, e tem uma coisa que eu penso quando eu vou nas entrevistas, são os momentos em que eu mais conheço os meus colegas. É isso aí. Porque daí tu fala de maneira aberta coisas que na tribuna não dá tempo. Não dá. Baita oportunidade. Então tá, Gessé, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, né? Agradeço a todo o pessoal aí da técnica também, foi uma oportunidade muito boa da gente estar se conhecendo um pouco melhor. Tô à disposição aí do partido de vocês, para o que vocês precisarem, esteio lá, tá de portas abertas, vão lá visitar a gente e vamos plantar para colher aí em 2026, se Deus quiser voltar o presidente Bolsonaro lá de volta, eleger os nossos deputados. Com certeza. Quem sabe aí já temos deputados aqui ao lado já para estar nos Eu acho que tem que vir, Esse é meu federal. Porque eu acho que tem que vir, primeiro que eu quero que ele venha minha dobrada, mas além disso, o Zuco vai precisar de capilaridade. Com certeza. E não tem melhor cabo eleitoral do que alguém que está concorrendo, porque daí ele mesmo utiliza o próprio prestígio na hora de persuadir. É diferente tu pegar e entregar material de outra pessoa, porque a pessoa confia em ti. Eu até falo isso, as pessoas que votaram em mim por solicitação de um amigo, não votou em mim, votou no meu amigo, só que com o meu número. E é mais fácil a capilaridade nesse muito sentido. Mais, com certeza. Isso.
Obrigado a todos, obrigado por ter assistido. Sabe, se tu acompanhou até aqui, não esquece. Pega o link, pega lá, coloca naquele grupo da família que tu sabe que vai ter alguma pessoa que vai se interessar. Comenta o que tu achou, quais são os próximos convidados que tu acha que tem que estar aqui. E vamos junto aí fazer cada vez mais o Rio Grande do Sul Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Um abração. Obrigadão. mais próspero. Tamo junto.